A palavra está no livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Abacuque, Velho Testamento. Assim diz a palavra de Deus: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira lembra-te da misericórdia. Ponto. Que o Espírito de Deus digne-se abençoar a leitura desta santa e bendita palavra. Pode deixar essa palavra aí. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Uma das coisas mais importantes da nossa vida espiritual é temor. Muitas pessoas têm medo, não é medo que você tem que ter, é temor, respeito. Hoje, devido à pregação a respeito do amor do Pai, muitas pessoas imaginam que Deus é um otário. E não é. Da forma estratégica com que o diabo trabalha, pensa assim que Deus muito flexível. Deus ficou moderno. Antigamente nós tínhamos um contato com um Deus meio diferente. Havia muito tremor, muito temor em relação às coisas de Deus. Hoje Deus está falando aí pela natureza, as pessoas não percebem. As coisas estão acontecendo e as pessoas não têm percepção. O temor a Deus ficou distante. Esse profeta, o profeta Abacuque, ele profetizou num tempo entre os profetas menores. Abacuque era o 8º na classificação dos profetas menores. Abacuque era levita, era sacerdote, era um hebreu com a responsabilidade de levita, de levar o povo à presença de Deus, não só sacerdote como profeta. E ele é do tempo de Jeremias, de Sofonia, no tempo onde Israel, o povo e a nação estavam assim como meio distantes de Deus. E o Senhor havia proferido algumas palavras duras. E ele diz na sua palavra: Senhor, eu ouvi e temi. E aí então ele pede uma coisa importante, que é o núcleo principal deste livro, onde ele diz: aviva-nos, Senhor. Foi a principal palavra dita nesse tempo. E ele fala: aviva no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. E na tua ira, não esqueça da tua misericórdia. Vem com força. Mas, né? Eu me lembro do meu Leandro, quando ele fazia alguma coisa errada. Ele era forte, tinha um traseirão, umas nádegas enormes. Então, quando ele sabia que alguma coisa era errada, ele disse: pai, mãe, bate, mas não bate muito, né? Como ele era muito grandão, ele não sentia dor nenhuma, doía mais nossa mão do que o traseiro dele. Mas ele dizia assim: bate com misericórdia, vai devagar aí né, com essa punição. E nós batemos no bumbum dele até moço, né?
Depois doía muito a nossa mão, nós paramos e resolvemos começar a conversar. O profeta está dizendo: Senhor, na tua ira, tenha misericórdia. Sabe, se o Senhor liberar a natureza para retomar só aquilo que nós tomamos dela, é um furor. Você vai à Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, é lindíssima, é um belo de um aterro. O dia que a natureza resolveu ocupar o lugar que dela foi tirado, sabe? O dia que os rios de São Paulo resolverem cobrar o seu espaço, e olha, essas enchentes todas são efeitos disso. Na verdade, nossa cidade ela está impermeável, né? Cimentamos tudo, fechamos tudo, há um problema de filtração e temos um manancial de água, temos um grande rio, temos um aquífero que passa por baixo de São Paulo, chamado Guarani, e que atende toda essa região. Fechamos tudo, água de baixo para cima e de cima para baixo, não tem vazão, e São Paulo e as cidades todas ficam inundadas. Então, Senhor, tenha misericórdia na tua ira, porque se Ele derrama água demais, não suportamos. Ai de quem cai na mão do Deus vivo. Por isso que temos que ter uma vida harmoniosa com Deus. É necessário que a gente tenha com o Senhor, sabe, essa harmonia. A palavra Abacuque quer dizer aquele que abraça. Abacuque era, sabe, um profeta abençoado que abraçava as coisas de Deus. Você pode também ser um Abacuque, na direção de que você sempre está aberto para um grande abraço, sabe, para cuidar das coisas abençoadas que Deus coloca sobre a tua vida. E ele foi muito importante nesse tempo. Ele temeu, ouviu, falou e nos ensinou coisas importantes. Andar na presença do Senhor. Mas uma coisa que ele nos ensinou é: avivar eu não posso. Muitas pessoas dizem: eu sou um avivalista. Não existe esta profissão. Avivamento é uma coisa que vem de Deus para nós. É muito importante isso que eu vou ensinar para vocês. Ninguém se autoaviva. Agora eu vou dar uma canelinha de fogo aqui. Não existe isso. Isso é emoção. Nós somos um ser que temos corpo, alma e espírito. E essas três dimensões nossas, corpo, alma e espírito, e a alma é a sede da nossa emoção, é preciso que seja entendido. Uma coisa é movimento e a outra coisa é avivamento. Movimento é o desenvolvimento das nossas emoções. Isso é movimento. Toda vez que eu tocar a tua alma, você tem reação. Você chora, você ri, você reage. Isso é alma, gente. Isso não é o espírito, é alma. Toda vez que eu tocar a tua alma, você tem uma reação. A palavra de Deus, quando é dita e ela toca a tua alma, você se emociona. Você diz: mas isso daí não é maligno? Não é maligno. Mas se vier aqui o Tom Cavalcante, em meia hora ele pode fazer você rir
pode fazer você chorar pela emoção. Um ator bem preparado pode vir aqui e pregar e fazer você chorar. Porque você é tocado pela palavra na sua alma. E aí então gera a emoção. É muito importante esse entendimento. A emoção é tocada pela palavra. E dependendo da tua sensibilidade, eu falo e você reage de diversas formas. Esse é o grande perigo. Enquanto o avivamento é o choque da presença do Espírito de Deus com o teu espírito, é diferente. Choque do Espírito de Deus com o teu espírito gera avivamento. Então, se você quer ser avivado, não será você que vai fazer esse avivamento. Outro dia vi um cartão de um pastor que estava lá, pastor fulano de tal, avivalista. E eu disse, não existe pastor avivalista, porque avivalista é o Espírito de Deus, só Ele que aviva. Amém ou não amém? Amém. A maioria das pessoas que estão dentro da igreja, elas são movidas a um movimento emocional. Você diz, mas e as que caem? Caem, porque cair na emoção é a coisa mais fácil que tem. Qualquer psicólogo pode explicar. Nós temos limites onde qualquer impacto psicológico, a pessoa desmaia. Então, cair nem sempre é avivamento. Pode ser emoção. Você pode pular, você pode fazer muitas coisas que você hoje vê e aquilo não ser avivamento, aquilo ser movimento. O que Abacuque escreveu, ele diz, aviva no Senhor. Ele está dizendo e explicando que só o Senhor aviva. Não é pastor que aviva, não é igreja que aviva, só o Senhor que aviva. Como é que você sabe se você é avivado ou se você é movido? Agora você vai entender coisas que você nunca entendeu. No domingo, a pessoa cantou, pulou, dançou, gritou, falou línguas e tal. Na segunda é outra criatura. Sabe? Passou uma pecadora, ele... Como que alguém pode ser avivado no domingo e na segunda ser um cantador? Como que uma pessoa não consegue deixar do vício? Olha, pastor, tenho uma dificuldade muito grande. Desculpa, meu cigarro aqui guardadinho aqui. Não consigo. Você sabe por que não consegue? Porque se você fosse avivado verdadeiramente, o vício desaparece. Você não precisa tomar nicotilés, você não precisa tomar nada. O avivamento traz transformação. Cheio de canelinha de poder e tal. Aí chega em casa, quebra o pau. Há quem brigue na volta para casa. Há quem brigue na pizza e a Coca-Cola. Como pode alguém
ter esse comportamento seria um fenômeno bipolar? O amado e a amada, marque uma consulta com o psiquiatra. Eu queria, só para amenizar um pouco essa palavra tão dura, as pessoas que estão lutando para largar, elas são queridas. Porque se você não quisesse nada com Deus, você nem na igreja vinha. Você vem na igreja e esse é um respeito, isso é um temor a Deus, isso é algo lindo de você. Você está lutando, sim. Você imagina alguém que diz assim: Senhor, hoje a palavra me tocou e eu mudei. Nunca mais vou ligar para aquela criatura. Ai dela se ligar para mim. Hoje fui batizado com o Espírito Santo. Ai dela, acabou, glória a Deus. Amanhã, faz tempinho que você não liga, hein? Esqueceu de mim por acaso? Saudade. E ontem? Ontem ela foi movida. A palavra tocou o quê? Tocou a alma. Emocionou. E é por isso que pessoas choram no culto, emocionadas. Mas a vida não muda. Continua no erro, continua nas dificuldades morais, no domínio do vício, nos problemas. Não há uma alteração, porque o culto emociona. E alguns são mais emocionais do que os outros. O profeta Abacuque diz: Senhor, aviva a tua igreja nos anos e vai devagar com a tua ira, misericórdia. Que ele diz assim: não é fácil. Ninguém está dizendo que é fácil, mas está tentando explicar para você perguntas que todos fazem. Como que alguém pode servir a Deus e a mamão ao mesmo tempo? Como é que Deus pode conviver com isso? Na verdade, Deus prepara a oportunidade do avivamento. Quando contei a respeito do irmão que passou anos longe de Deus e que no final da vida ele aviva, eu creio nisso. Vi isso muitas vezes. O que você deve buscar a Deus é: Senhor, não me tira da bebida, não me tira do cigarro, nem do vício. Aviva-me. Faça uma obra de avivamento em minha vida, porque quando isso descer, você vai parar com tudo aquilo que você hoje luta para conseguir e não consegue. De violento você vai tornar manso. De um ser desagradável de convivência, você vai se tornar alguém harmonioso, abençoado, feliz. Você diz: pode uma prostituta mudar? Pode. Sob o ponto de vista comportamental, você diz: olha, é muito difícil para um efeminado se tornar num perfil normal. Um homossexual se tornar um hétero. Uma pessoa que teve uma vida imoral passar a ter uma vida moral. Não há ensinamento, não há palestra, não há remédio, não há ninguém que faça isso, não há oração que mude. O que muda é o avivamento.
pode consertar um bandido? Pode. Pode exercer uma ação fortíssima sobre alguém que delinquiu, alguém com periculosidade? Pode, se ele avivar. Se ele não avivar, ele volta para o vômito toda hora, toda hora. Eu tenho CD de uma mulher que, o ano passado, retrasado, tinha mensagens maravilhosas. Ela conta do processo que ela viveu de homo para hétero. Casou, teve filhos, e ela disse, olha, que bênção. Estes dias ela aparece na televisão, voltando para o homossexualismo. Abriu uma igreja ali perto da nossa sede. E ela convida homossexuais, vem para cá. Eu não consegui. O que acontece com essa mulher? Ela é mentirosa? É bandida? Não. Ela é emocional. Tem pessoas que são tocadas na emoção, na emoção. Eu amo a palavra, eu amo a igreja, eu amo as pessoas, é uma família querida, eu adoro isso, mas não mudo. Você não muda porque isso aqui mexe com as tuas emoções. Mas na verdade, não muda você, porque você teria que estar dentro da palavra profética de Abacuque. Esta é uma noite de Abacuque aqui na Lapa. Sabe? É um erro, a gente comete. A gente, vamos, igreja, pula, 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 pula. Pulem avivados. Porque tem igreja que faz barulho, 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 barulho. Danças, algo especial, diferenciado. Emoção. Se o pastor não gosta disso, eu amo. Mas eu quero ver pessoas transformadas. Não quero pessoas que entra ano. Alguns irmãos aqui foram libertos do cigarro. Depois de fumarem durante 20, 30 anos, de pastor, acabou. Fim. Encerrou o ciclo. Pessoas foram libertas da sensualidade. Quando você está avivado, você não tem necessidade de ter 2 mulheres, 3 mulheres, 4 mulheres. Essa compulsão imoral, além de ser maligna, ela é emocional. A palavra não tem efeito sobre você, porque ela não vira. Não há um impacto de Deus sobre o teu espírito. Então a nossa busca, não basta ensinar, não adianta fazer estatuto, não adianta ficar botando regras, não adianta. É preciso levar a igreja ao avivamento. E quando a igreja vai ao avivamento, cresce a qualidade moral da igreja, espiritual da igreja. Você não precisa falar nada. Não precisa. Você sabe como que você arruma, como é que você põe roupa, como é que você vai, o que você fala, como você anda. Você aprende a andar, você olha e diz, não está bom isso, quero mudar aqui, quero mexer ali. Naturalmente você muda. Mas é necessário que venha o avivamento. Você é um tricotomista, corpo, alma e espírito. Você chora, você se alegra. Mas você faz isso não só para a palavra de Deus. Existem pessoas que dão uma bela risada quando se conta uma boa piada. Por quê? A tua alma se deleita naquilo. E você sorri, se alegra. Isso é emoção. Você chora na novela da televisão. Você chora numa boa música, né? Roberto Carlos cantando, eu sou o cara, ele é o cara. Entendeu? Tem pessoas que sabem tocar a alma.
E eu não quero que você não tenha emoções. Quando Jesus veio aqui e chorou, por que Jesus chorou? Quem sabe? Chorou por quê? Porque ele teve o quê? Emoções. Sabe? Ele teve piedade do sofrimento. Ele teve reações emocionais em função daquilo que ele estava vendo, a fome do povo. E eu e a pastora, nós andamos no mundo e muitas vezes nos emocionávamos de ver fome, criança jogada, povo na rua. Você passa pela Cracolândia, você chora. Não tem como ficar olhando como um pesquisador. Tua alma geme, porque você tem alma. Mas não é a alma que transforma você. O que transforma você é o Espírito de Deus em choque com o Espírito que está em você. Amém ou não amém? Amém. Ninguém pede o avivamento. Avivamento é coisa de Deus. Aprenda uma coisa. Alguém tomado pela emoção pode sair dançando aqui? Pode. Se você chegar para ele e dizer assim, pare, em nome de Jesus, o que acontece? Ele para. Porque o movimento, ele é pentecostal, ele é de alegria, ele é de exultação, mas ele é consciente. E o avivado? Avivado, ninguém para. Eu já vi avivado, você não para. Você não para. Nós éramos pastores há muitos anos atrás numa igreja na Zona Leste. E naquele evento bonito, a igreja lotada, um povo lotado. E 3 mulheres resolveram fazer uma palhaçada no culto. Elas levantaram no meio da oração, esperaram a hora da oração e começaram com línguas e depois começaram a profetizar, falando a respeito da vida das pessoas. Eu estava no púlpito, o Espírito de Deus disse, desce e repreenda. E eu desci. Queridos, quando eu disse em nome de Jesus, cala a tua boca. Ela disse, quem é você para me mandar calar a boca? Eu falei, agora dancei. Fui dando ordem de prisão sem pedir documento. Quando você for repreender alguém que está em movimento pentecostal, você corre o risco de estar repreendendo um avivado. E se você estiver repreendendo um avivado, quem vai cair? Quem vai cair? Você. Porque ela está no poder. E aí você que vai ser repreendido. Por isso, se algum dia algum pastor cair, você fala assim, dançou. Erro de interpretação. A mulher, não, e eu sabia que era carnal, e eu botei a mão com mais dureza, e o Senhor mandou e bam, parou. Mas eu já vi gente cair, já vi gente calar a boca, já vi gente ficar desmaiado ao afrontar o avivado. O avivado ninguém repreende. Amém ou não? Amém. Por isso que quando cai eu digo, deixa quieto. Dá um tempo. Porque se foi apenas um movimento, dali a pouco ele retoma, porque ele tem consciência do que está acontecendo. Estou pregando para você saber lidar com estas coisas.
Não é que a pessoa fez aquilo porque é malvado, porque você deixa a emoção fluir. E chega a um ponto onde é incontrolável aquilo. E aí você tem vontade de sair pulando. Saia pulando, mas saia pulando avivado. Amém ou não amém? Se você sair pulando avivado, você tiver um problema, o problema resolve na hora. Se você tiver alguém avivado do teu lado, pega a mão dele e põe sobre a tua cabeça. Porque dele vem o impacto do Espírito de Deus sobre ele e sobre você. Amém ou não amém? Eu não estou contra o avivamento. Eu sou contra o entendimento do movimento como avivamento. Você está entendendo a palavra? Existe igreja que você vai, as pessoas pulam. Eu fui pregar numa igreja com a pastora, e havia lá um sabino de Deus que pulava. Quando terminou o culto, ele me abraçou e disse: pastor, fala para tua esposa perder a vaidade, porque a vaidade e aquele brinco na orelha dela é um horror. E eu fiquei lá, amém. Um dia eu estou com a esposa no Center Norte para ir no cinema, que a gente gosta de ir no cinema, não é? Quem que está na nossa frente, na fila? O profetinha. Com uma mocinha muito bonitinha. Está profetizando hoje, pastor? Essa daí não é a tua mulher, não. A que eu conheci lá não era essa. Lembrei-me do brinco da orelha, que fazia da pastora algo terrível, abominável a Deus. As igrejas evangélicas estão cheias de movimento. Quando você vê a palavra movimento pentecostal, sai fora. Não põe na tua placa movimento pentecostal. Avivamento do Deus vivo. Presença do Deus vivo. Essa palavra é um ensinamento que você não pode esquecer nunca na tua vida. Foi isso que Abacuque falou. O avivamento foi trazido para o Brasil no começo do século passado. 1909, 10. O Brasil tinha pouco mais do que 5 milhões de habitantes evangélicos. As igrejas que aqui cuidavam eram as igrejas históricas, batista, metodista, presbiteriana. Eram as igrejas que existiam nesse tempo. E Deus queria um avivamento para o Brasil. E o avivamento tinha chegado nos Estados Unidos, mas não tinha saído de lá. Um servo de Deus, fazendo culto na sua casa, descobriu o avivamento, num culto do lar. E nesse culto haviam 2 cidadãos que vieram da Suécia, avivados. Quando terminou o culto, o pastor do culto colocou a mão sobre eles e disse: vocês vão ser enviados para uma terra nova, e vocês vão levar algo que vos será dado. E ao terminar a mão desses amados, eles foram batizados com o Espírito Santo. E o pastor diz: vocês vão para um lugar chamado Pará. E lá eu direi para vocês o que deve ser feito. Eles saíram do culto e foram para uma biblioteca, procurar no mapa onde que tinha Pará. Pará. Lá no lugar distante do Brasil, um Brasil pequeno, sem expressão nenhuma, havia um estado chamado Pará. Isso aqui, ó. Paramos no Pará. Aqui é o Pará. Vieram para cá os 2. Chegaram no Brasil em 1909,
com $14 no bolso. Um era serralheiro e o outro era agricultor. Só que quando chegaram aqui, as igrejas não aceitaram a presença deles. Porque o que eles falavam e o que faziam era coisa do demônio. Então eles foram proibidos de entrar nas igrejas. Se alimentaram aqui de manga, porque no Pará a coisa que mais tem lá é manga. Por 3 anos eles comeram manga, almoço e janta manga. Eu adoraria essa dieta. Adoro manga. Mas eles só comeram manga. E no final de 3 anos, passado um tempo, o missionário orou a Deus e disse: Deus, estamos há 1 ano aqui, nenhuma pessoa foi batizada com o Espírito Santo, nenhuma pessoa falou línguas, nada conseguimos. E naquela noite eles estavam prontos para voltar. Se o Senhor não cumprir isso que nós viemos fazer aqui, voltaremos para os Estados Unidos. Naquele dia, ele conversou com uma mulher chamada Celina e disse: Irmã Celina, nós estaremos de volta para a América, porque viemos aqui com um propósito. O propósito de que as pessoas recebessem o batismo com o Espírito Santo. E a irmã Celina falou: não dá também, né? Vocês ficam aí com essa linguagem de demônios, ficam aí com essas línguas do diabo, e o pastor diz que não recebam estes missionários em suas casas, em seus cultos. E eles ficaram assim, abolidos da comunidade. A Igreja Católica os perseguiu. Foram ameaçados por perseguição e morte. Então tinham que ir embora do Pará. Mas naquela noite, eles repreenderam a irmã Celina. Disse: Irmã Celina, não diga que essa língua é do diabo, porque todos os pecados serão perdoados, menos o pecado contra o Espírito Santo. E não cometa este pecado de dizer que esta língua é língua do diabo. Peço que a irmã ore a Deus, para que o Senhor possa te explicar melhor. E ela diz: eu não vou orar, pastor diz que não precisa de orar, e tudo que eu preciso Deus me dá, então eu oro pouco, porque não tem necessidade. Porém, se eu acordar de madrugada, eu vou perguntar para o Senhor a respeito dessa língua. Enquanto a irmã Celina dormia junto com a sua irmã, os 2 missionários oravam na sua casa. Diz: Senhor, acorda a irmã Celina, acorda a irmã Celina. E lá para as 3 horas, ela foi acordada, porque aconteceu algo interessante. O galo cantava todas as madrugadas, às 5 horas da manhã. Todos os dias o galo cantava às 5 horas da manhã. Mas os missionários oravam a Deus e: Senhor, acorda a irmã Celina, acorda a irmã Celina. O tempo fechou, um raio violento clareou todo aquele lugar. O galo pensou que estava amanhecendo, foi na janela da irmã Celina e a irmã Celina pulou da cama, às 5 horas da manhã. Quando ela olhou no despertador, era meia-noite. Ela falou: o galo está adiantado. Ela falou: já que eu acordei, deixa eu fazer aquilo que eu prometi aos missionários. Senhora, se aquela língua que os missionários falam não é do diabo, que o Senhor possa então tocar no meu coração, para que eu não cometa pecado contra o Espírito Santo. O que o Senhor queria? Queria a entrega, queria o desejo, queria a vontade. De Deus veio o choque espiritual, do Espírito de Deus para o Espírito da irmã Celina. E ela foi tocada com o poder da visitação. E ela pulou e recebeu o batismo com o Espírito Santo.
A irmã que estava dormindo na cama do lado, levantou ainda em vestes de dormir e correu para a rua pedir socorro. Minha irmã está louca, minha irmã está doida. Mas quando ela corria pela rua, o Espírito de Deus desceu sobre o Espírito que estava sobre ela, e ela foi batizada com o Espírito Santo. Agora eram duas doidas na rua gritando. Assim começou o avivamento no Brasil pelo Espírito de Deus, que completou, agora recente, o centenário do avivamento, que estes irmãos trouxeram. Ficaram aqui, um deles ainda morreu de tuberculose depois de muitos anos, e eles ficaram aqui, toda a geração deles ainda estão no Brasil. Assim veio o avivamento. A tua história vai mudar, não com o batismo das emoções, mas com o batismo do Espírito de Deus. O Espírito do Senhor impacta o teu espírito, e você é movida, você é movido. A palavra de Deus, então, ensina estas coisas tão importantes. O diabo não tem medo do teu diploma. Você pode fazer 10 cursos de teologia, o diabo não tem medo. Não é conhecimento acadêmico de teologia que cala o diabo. O diabo não tem medo de oração forte, de oração decorada. O diabo, ele tem medo, é de crente avivado. Ele tem medo de crente batizado com o Espírito Santo. O diabo vem, você diz para ele, põe a mão para trás, e ele põe. Senta, e ele senta que nem um cachorrinho, só falta latir, sabe? Porque o poder de Deus é maior do que o seu poder. O diabo não pode te reter, o diabo não pode te governar, o diabo não tem poder sobre a tua casa, o diabo não tem poder sobre a tua empresa, o diabo não tem poder sobre os teus filhos. Em nome do Senhor Jesus, o batismo com o Espírito de avivamento de Deus seja sobre a sua vida. No dia 26 de dezembro, aquela família toda que está sentada lá, vinha pela Via Dutra e de repente o carro capotou. Não foi assim, queridos? Quem que estava dirigindo? Pensei que era eu, viu, pastor? Porque do jeito que eu dirijo, então, família toda dentro do carro, 4 dentro do carro. Uma colisão, uma batida, perdeu o controle. Quantos morreram lá? Quantos se machucaram? Tenho certeza que tinha gente batizada com o Espírito Santo lá dentro. O diabo vem e diz, opa, aqui não entro, aqui não mexo, aqui não mexo. O diabo tem medo da unção do Deus Todo-Poderoso. O diabo tem medo. E as emoções? Você pula dentro, não dá nem para me fazer aqui, né? Você faz uma careta com o diabo assim. Fazer careta, a minha cara já é uma careta, né? Não adianta nada, não adianta nada. Vou gritar então. Jesus nem precisava disso. Jesus não falava nada, ele só dizia assim, sai, sai, vamos passar para cá, vem cá. Hoje nós fazemos uma coisa que nós falamos muito, toma posse, posse do quê? Você não é possuidor de nada para dizer, toma posse. O Espírito de Deus seja derramado sobre os servos de Deus que aqui estão. Espírito do Senhor, derrama sobre estes irmãos uma porção poderosa.
Você não tem que tomar posse de nada. Você tem que abrir teu coração, teu espírito para receber. Mas não na alma. Porque senão você... Tem pessoas que o culto melhorou, ele chora fácil, derrama lágrima. Eu não quero tocar na tua alma. Eu não quero tocar na tua emoção. Eu quero tocar no teu espírito. Ele tocar no teu espírito. Ele tocar. Eu quero estar longe disso. Porque no que eu posso tocar, não resolve o teu problema. Esta é a palavra desta noite.